Fala, nação atleticana, eu nem vou perguntar se tá tudo bem com vocês, o meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano, e no vídeo desse sábado nós vamos falar da derrota do Atlético Paranaense por Botafogo em um confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para falar de Atlético Paranaense 0, Botafogo 1, partida que teve início às 16 horas e 30 minutos deste sábado, dia 5 de outubro de 2024, na Liga Arena, em Curitiba, e válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para enfrentar o Botafogo neste sábado, o treinador argentino Lúcio Gonçalves manteve a formação que foi derrotada pelo Flamengo nos minutos finais do Maracanã no último domingo, sendo Madson escolhido para substituir Thiago Heleno e Gonzalo Mastriani assumindo o comando do ataque com a ausência de Pablo. Para quem não acompanhou, segundo informações da jornalista Monique Vilela, ambos, Thiago Heleno e Pablo, sentiram dores no músculo adutor da coxa durante o treinamento de ontem na Liga Arena e por esse motivo foram preservados da partida de hoje por recomendação do departamento médico do clube. E conforme esperado, conforme antecipado, nós falamos ao longo disso ao longo da semana aqui no canal Palavra do Atleticano, o Lúcio optou por manter a solidez defensiva como sendo a maior prioridade da equipe para a partida desse sábado. Lembrando-se que o Botafogo era e é o líder do Campeonato Brasileiro, vem jogando de maneira muito consistente e naturalmente era favorito hoje enfrentando o Atlético em uma fase. A grande questão é que com o Madson improvisado como zagueiro, se tornou bastante evidente, esse é um parênteses que eu estou abrindo, que a contratação do zagueiro Marcos Victor, né, que chegou ao Atlético Paranaense emprestado pelo Bahia, foi uma tentativa preguiçosa da diretoria de responder às críticas e aos pedidos dos torcedores sobre uma falta de opções para esse setor. O Lucas Beleze e o Marcão, ou Marcos André, né, como ele tem sido chamado nas categorias de base do Atlético, não foram escolhidos, né? O Lucas Beleze até chegou aí para o banco de reservas para compor o banco. O Marcos André, o Marcão, sequer foi selecionado para essa partida mais uma vez, e o que demonstra, tá, na minha forma de ver, um desprezo total da instituição Atlético Paranaense e da comissão técnica pelas categorias de base do clube. E falando um pouquinho do jogo de hoje especificamente, gente, durante todo o primeiro tempo, o domínio da equipe comandada pelo técnico português Arthur Jorge foi completo, foi amplo e foi tranquilo, tá? O Atlético em nenhum momento chegou realmente a incomodar o Botafogo nesses primeiros 45 minutos. Tanto é que logo aos 14 o Igor Jesus recebeu um bom passe do Jefferson Savarino, venceu o Kaique Rocha na corrida e tocou na saída do Mikael para abrir o placar em favor do Botafogo. E eu sei que muita gente criticou o Mikael pela participação dele no lance, né, deixando a meta para tentar interceptar o passe, ou para tentar abafar a finalização do Igor Jesus, afirmando que essa decisão acabou permitindo que o Igor Jesus pudesse deslocá-lo e vencê-lo, né, como acabou fazendo. E confesso que, reassistindo o jogo, de fato parece que a saída do Mikael naquele lance não era tão necessária, né? O Kaique Rocha chegava na cobertura, o Igor Jesus chegaria na bola com um ângulo um pouco complicado para finalizar, com a presença de um defensor, talvez o Mikael permanecendo no gol. O desfecho do lance poderia, sim, ter sido diferente, tá? Agora, o que eu não gostaria que fosse feito, se é que eu tenho que achar alguma coisa, né, mas eu acredito que quem vem aqui até o canal queira saber o que eu penso, a gente não pode transformar essa decisão do Mikael, que pode sim ter sido ruim, pode sim ter sido equivocada, em um cavalo de batalha para crucificar um goleiro de 20 anos de idade, tá? E para quem não se recorda, essa era uma das minhas grandes preocupações quando o Léo Link foi sacado da equipe, tá? Que eventuais falhas do Mikael, que são naturais, são esperadas para um menino de 20 anos de idade, fossem maximizadas pelo ambiente de pressão do centenário, né, onde muitas promessas foram feitas e não cumpridas, gerando frustração entre os torcedores, e, lógico, também pela pressão causada pela luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E isso tudo poderia desestabilizar o Mikael, né, e fazer com que o Atlético tenha dois goleiros jovens e emocionalmente desestabilizados no elenco, visto que não há nesse momento a possibilidade de contratar um outro jogador para assumir a posição. Então, muita calma e muita tranquilidade nesse momento. Um retorno do Léo Link acho que não seria positivo para ninguém. O Atlético não tem opção de contratar um outro jogador. O Mikael nitidamente sentiu esse lance, tanto é que ele cometeu algumas outras falhas aí no decorrer da partida.
mas é importante arrefecer essa pressão, deixar que ele enfrente de maneira mais natural essa má atuação no jogo de hoje. Acho que de fato ele participou mal de alguns lances, não de todos, para que ele possa seguir sendo um goleiro importante, uma peça importante do Atlético daqui até o final da temporada 2024, pelo menos, tá? Até o Mikael segue sendo a melhor opção que o Atlético tem para o seu gol. E durante o primeiro tempo, o Atlético teve muita dificuldade para criar e ofereceu um pouco perigo ao gol defendido pelo goleiro John, né? Foram 11 finalizações, porém 6 delas disparadas de fora da grande área adversária e nenhuma grande chance criada. Bruno Zapelli, mais uma vez hoje usado como enganche, né, no 3-4-1-2 ou 3-4-2-1, como vocês preferirem. O Lúcio Gonzalez foi o jogador mais lúcido com a posse de bola no primeiro tempo. O Tomás Coelho conseguiu arrumar alguma coisa ainda pelo lado direito, mas mais discreto que em outras ocasiões, e ainda assim um jogador importante. Acabaram sendo substituídos no intervalo. O Lúcio tira o Bruno, que talvez fosse o melhor jogador do Atlético no primeiro tempo, para colocar o Nicão, e saca o Tomás Coelho para colocar o Julimar pelo lado direito, tá? Duas substituições que eu particularmente não compreendi, e especialmente a entrada do Julimar no lugar do Coelho, quando o Canóbio fazia mais uma atuação bastante apagada pelo Atlético, tá? No segundo tempo, na etapa complementar, como costumam dizer, um Botafogo em vantagem no marcador acabou concedendo mais espaços do que eu esperaria nesse contexto, sendo uma equipe tão organizada e tão competitiva, né, arquitetada pelo treinador português Arthur Jorge, e acabou se estabelecendo em alguns momentos uma dinâmica de oportunidades para ambos os lados, né? O Atlético poderia ter empatado a partida numa boa finalização de média distância do João Cruz, que passou do lado direito do John, né, do lado direito do gol defendido pelo John, para ser mais preciso. O Gonzalo Mastriani bateu bem uma bola cruzada também de um passe do João Cruz. E o Julimar, né, teve a oportunidade de tentar desviar um cruzamento vindo do lado esquerdo do Canóbio e acabou não conseguindo. O Kaique Rocha teve a oportunidade de cabecear. Agora, a grande chance no segundo tempo, se a gente for destacar, mais uma vez foi do Botafogo, quando o Luiz Henrique superou o Gabriel em velocidade e acabou parando em uma excelente defesa do Mikael, que sim, cometeu alguns erros, mas como vocês podem ver nesse lance especificamente, que é aquele em que ele faz a defesa, né, abrindo bastante o espaço que ele ocupa, né, impedindo que o Luiz Henrique conseguisse finalizar, ele também foi importante para não permitir que o Botafogo abrisse uma vantagem que seria determinante naquele contexto, né? A verdade, gente, é que mesmo que as entradas posteriores, né, não durante o intervalo, durante o segundo tempo, do Bruno Prachedes e principalmente do João Cruz tenham melhorado a equipe, o Atlético talvez não tenha feito o suficiente para postular um resultado melhor diante de um Botafogo que merecidamente é líder do campeonato. A grande questão não é perder do Botafogo especificamente, a grande questão é o quadro mais amplo, porque o Atlético chega a 9 partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. A última foi sobre o Cuiabá, na Arena Pantanal, no dia 28 de julho, confronto pela 20ª rodada do Brasileirão. E chega também a 9 partidas sem vencer na Liga Arena, que é uma coisa assustadora. A última vitória dentro de casa foi contra o Criciúma, no dia 13 de junho, um confronto válido pela 8ª rodada. Então, gente, é uma perspectiva assim um pouco preocupante, ou bastante preocupante e assustadora para o torcedor atleticano. E se a gente pode destacar alguma coisa de positivo, se é que dá para chamar de positivo, é que houve uma melhora, uma pequena melhora na defesa nesses últimos 2 confrontos diante do Flamengo e do Botafogo, né? O Lúcio Gonzalez, ao mudar a estrutura tática da equipe, conseguiu criar um pouco mais de solidez defensiva, por mais que o Atlético tenha sido vazado nas 2 ocasiões. A grande preocupação, ou o contraponto para isso, é que o número limitado de opções de zagueiros no elenco, que são somente Thiago Heleno, Kaique Rocha e Matheus Gamarra, acaba dificultando a utilização desse esquema. Hoje, por exemplo, com a ausência do Thiago por problemas físicos, quem acabou atuando foi o Madison. E no próximo final de semana, por mais que o Thiago provavelmente retorne, né, segundo informações ele não tem uma lesão, só sentiu um pequeno desconforto, a gente vai ter a ausência do Kaique suspenso e o Lúcio não vai poder utilizar o Madison improvisado, porque o Madison também está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então, de 2 uma, ou no próximo final de semana, na próxima quinta-feira, para ser mais preciso, contra o Corinthians, o Lúcio vai precisar apostar no Marcos Vitor, que até então não entrou em campo pelo Atlético, ou se valer de algum dos meninos das categorias de base, do Beleze ou do Marcão, que até esse momento foram sumariamente ignorados por todas as comissões técnicas que passaram por aqui. Agora,
A grande questão, aliás, vamos fazer um balanço aí importante antes disso. Perder para Flamengo e Botafogo, gente, com o Atlético no momento que se encontra na temporada, não é nenhum fim de mundo, tá? É evidente que eu gostaria que o clube tivesse pontuado nessas partidas, torci para que pontuasse, preferencialmente que fizesse 6 pontos, né? Porque o Flamengo vinha num momento ruim, o Botafogo era dentro da arena. Se a gente conseguisse realmente vencer essas duas partidas, tudo se encaminharia de maneira muito mais natural para uma permanência. O Atlético poderia até pensar de maneira um pouquinho mais séria numa vaga de Sul-Americana, né? Em pensar exclusivamente em se manter dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Agora, perder não é o fim do mundo. Só que daqui para frente, foram 27 jogos no Campeonato Brasileiro até esse momento, né? O Atlético tem 2 jogos atrasados. Serão 11 partidas, 11 grandes decisões do Atlético em busca do objetivo de escapar de um rebaixamento que seria humilhante na temporada do seu centenário, tá? E por mais que, que essa diretoria, principalmente, e esses jogadores não mereçam esse apoio da torcida, eu pediria ao torcedor que acompanha aqui o canal Palavra do Atleticano que fizesse um esforço para apoiar essa equipe na reta final do Brasileirão, porque aqui entre nós eu não vejo esse grupo tendo fortaleza mental suficiente, força mental suficiente para enfrentar essa reta final de temporada sem o apoio maciço da torcida. O torcedor tem todo o direito de cobrar, de criticar, de vaiar. Eu peço somente que isso aconteça nos intervalos, ao final das partidas, nas redes sociais, enfim, em protestos, como aconteceu aí na frente do CT do Caju, da última ocasião. Dentro de campo, a equipe realmente vai precisar da força da Liga Arena, empurrando como a gente fez com elencos, inclusive, menos talentosos do que esse. Então, a gente vai ter que realmente pegar essa turma no colo, né? Botar esse time nas costas, porque se for depender somente da força mental e da capacidade técnica deles, é possível que o Atlético acabe sendo rebaixado. Isso seria um final muito triste, muito trágico, muito deprimente de um ano de centenário do qual se esperava tanto. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do jogo de hoje, quem foi bem, quem foi mal e por quê, o que vocês têm achado dessa mudança de comportamento do Atlético, sendo mais defensivo, desde que o Lúcio mudou a estrutura tática da equipe, o que vocês imaginam daqui para o restante do Campeonato Brasileiro, o Atlético escapa, não escapa, deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos, e se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo em redes sociais, a gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.